Olá, meus feras em teologia! Bem-vindos à nossa sala de aula virtual, o nosso cantinho do saber, espaço do conhecimento. Agora, nós vamos para o terceiro capítulo da nossa aula sobre panorama pré-reforma. E nesta aula, vamos conhecer sobre as crises ou a crise do catolicismo. Então, vem comigo e bora estudar! Espera aí, antes de começar a nossa aula, ou nosso resumo de aula, deixa eu fazer a minha mágicazinha para ficar no meu cantinho, não é? Olha só. Pronto, eu fiquei aqui no cantinho. Agora vamos para os nossos assuntos. Capítulo 3, crise do catolicismo. Vamos conhecer como se deu. Lembre-se que na aula passada nós vimos a base do pensamento medieval e o pensamento do Renascimento do início da Idade Moderna. Mas vamos conhecer a crise do catolicismo, e para conhecer a crise que se deu no catolicismo, é preciso entender algumas transformações que ocorreram no final da Idade Média. Que transformações foram essas? As transformações foram, em primeiro lugar, transformações geográficas. Foram motivadas pelas grandes navegações, os descobrimentos. Lembrem-se que o dogma católico, o dogmatismo, o catolicismo afirmava que a Terra era quadrada, era o centro do universo, o Sol girava em torno da Terra, ninguém podia atravessar o Oceano Atlântico, não existia nada além do Atlântico, a não ser o abismo, haveria grandes monstros, se tivesse terra, era terra com homens com cabeça de cachorro, com a boca na barriga, e essas coisas. Acontece que Cristóvão Colombo singrou os mares e ele se deparou com a ilha de Santo Domingos e depois com a América. Américo Vespúcio percorre a América, circunda a América, é por isso que esse continente vai receber o nome de América em homenagem a Américo Vespúcio. Vasco da Gama, e não foi o time carioca, não é? Não é o time de futebol carioca, mas o grande navegador português, ele circunda a África, encontrando o caminho para as Índias, através do sul, do Atlântico Sul. Ainda, Fernão de Magalhães faz uma circunnavegação no planeta, comprovando as linhas, comprovando a linha circular da Terra. Além disso, o próprio Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil navegando rumo ao oeste. Então, essas transformações geográficas abalaram o dogma do catolicismo. Outra transformação foram as transformações urbanas e sociais. Com o surgimento e o renascimento das cidades, também vai surgir novas classes sociais, artesãos, comerciantes, burgueses. Chama-se burgueses porque esses comerciantes foram habitar nos bairros que se chamavam burgos, passaram a se chamar os burgueses ou a burguesia. E a burguesia vai ditar a norma de todo o Ocidente. Outra mudança, outra transformação, são as transformações políticas ou nacionalistas. O que acontece é que os países começaram a se formar e as cortes desses países começaram a ficarem, vamos dizer assim, incomodadas com a presença de uma religião que queria mandar em tudo e se intrometer nos negócios internos do país. E outras transformações foram as transformações intelectuais e tecnológicas. Entre o século XIII e o século XV, surgiram mais de 70 universidades com seus campos livres, onde o pensar e a ciência se desenvolveu. E as mudanças tecnológicas vieram com grandes inovações, como os moinhos de vento, as caravelas, as rodas dos rios e a própria prensa de Gutenberg, que facilitou a publicação de livros, fazendo com que 3 homens, em poucos dias, fizessem o trabalho de 100 monges copistas, facilitando a produção de livros. Mas, continuando, essas transformações aceleraram o processo das crises do catolicismo. Vamos entender essas crises. O catolicismo atinge o seu apogeu no século XI e no século XII, com os papas Gregório VII e Inocêncio III. Mas depois desses 2 grandes papas, ele experimentou uma constante decadência. Essa decadência
começa com a grande separação entre a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente. Como assim, professor? Como assim, professor? Calma, gafanhoto, eu explico. Vocês achavam que a primeira divisão do catolicismo foi com a reforma protestante, entre católicos ou protestantes? Lê do engano. A primeira grande divisão do catolicismo ou do cristianismo se dá no ano de 1054, quando, por uma discussão menor, a definitiva separação entre a Igreja do Ocidente, com a sede em Roma e tendo como chefe o Papa, e a Igreja do Oriente, com a sede em Constantinopla, tendo como líder o patriarca. Eles se desentenderam por várias razões, mas nesse ano a razão foi por questão do pão levedado na ceia do Senhor. Então, essas igrejas brigaram e o Papa excomungou o patriarca e toda a igreja do Oriente, e o patriarca anematizou o Papa e toda a igreja do Ocidente, ou seja, um excomungou e o outro declarou que o outro era amaldiçoado. Essa briga começou somente a ser resolvida, a ser conversada, no ano de 1965, com o Papa Paulo VI e com o patriarca Anaxímora. É, né, que Anaxímora, rapaz, com o patriarca, que agora com o patriarca de nome Atenágoras. Anaxímora era o filósofo grego lá. Ou a decadência da igreja. Então, olha, é nesse ano de 1054 que o catolicismo passa a usar nos documentos oficialmente o nome de Igreja Católica Apostólica Romana. E a Igreja do Oriente passa a usar a sigla nos documentos Igreja Católica Apostólica Ortodoxa ou Oriental. Continuando a queda, a crise do catolicismo, veio o período de 70 anos conhecido como cativeiro de Avignon, quando houve papas e antipapas, e quando os papas, deixando Roma, se estabeleceram na cidade francesa de Avignon, por causa da proteção do rei da França. Esse é um período vergonhoso do catolicismo, onde em um ano houve 3 papas, e ambos se excomungavam mutuamente, e a Europa se viu numa confusão, sem saber a que papa obedecer. Até que em 1415, essa foi resolvido um concílio onde os 3 papas foram destituídos e foi eleito Martinho V como papa, e acabou, pôs fim ao chamado cativeiro de Avignon, um dos períodos mais vergonhosos da história do catolicismo. Mas a queda continua, com a decadência teológica, com erros e sincretismo teológico, como, por exemplo, o terço, o rosário, né? Que é um costume que vem de uma religião oriental e que foi sincreticamente incorporado à teologia católica. A decadência moral. Os líderes da igreja começaram a se envolver em escândalos, escândalos políticos, escândalos financeiros, escândalos sexuais, e a fé foi abandonada. A decadência continua com a decadência espiritual, porque os líderes do catolicismo passaram a ser amantes das artes e do mundanismo, e esquecendo a própria igreja e a sua doutrina. E a decadência da autoridade, o mau uso da autoridade. Os líderes da igreja passaram a se preocupar apenas com as riquezas, os cargos da igreja passaram a ser vendidos. Quem quisesse ser bispo, arcebispo, era só ter dinheiro para comprar o cargo. Essa prática se chama simonia, e a igreja abraçou com força a prática da venda das indulgências. O que são indulgências, professor? Calma, gafanhoto, eu explico. É um documento que a igreja vendia, autorizado pelo Papa, dizendo que você estava perdoado de todos os pecados, e com esse documento você podia apresentar lá na porta do céu que você tinha que ser aceito. Papa, você estava perdoado, já podia ir para o céu de mala e cuia. Ora, toda essa crise do catolicismo, ela levou a movimentos, tentativas de movimentos reformadores, que são chamados os movimentos leigos. Esses movimentos começaram com os chamados movimentos místicos, e nós vamos destacar a figura de Francisco de Assis, Catarina de Sena, os irmãos de vida comum que, da sua forma, lutaram para que a igreja recuperasse o seu prestígio e que a igreja voltasse aos parâmetros do início. Francisco de Assis
após a sua morte, ele criou todo o movimento dos franciscanos, mas depois de sua morte, seu livro de regra foi completamente mudado. Uma informação interessante sobre os irmãos de vida comum: o próprio Lutero muito bebeu da fonte dos irmãos de vida comum. Houve também os movimentos chamados movimentos heréticos, por exemplo, os albigenses, que são, podemos começar o primeiro movimento protestante, né? Os albigenses, assim são chamados porque se desenvolveu na cidade francesa de Albi. Era uma comunidade também chamada de cátaro, os puros, que queriam viver uma religião pura e simples, conforme estava no Novo Testamento. Pedro Valdo, um rico comerciante, encontrou o Novo Testamento, começou a ler, aquilo transformou a sua vida, ele começou a pregar e as pessoas começaram a seguir e fundou-se então um movimento chamado os valdenses, que queriam viver uma vida pura e simples, queriam que a igreja fosse igual como eles liam no Novo Testamento. E também teve os joaquimitas, que foi fundado por um monge cistercense, que esse monge aguardava, esse movimento aguardava ansiosamente a volta de Cristo. Esses movimentos foram combatidos duramente pelo catolicismo, que enviou os dominicanos para tentar convencê-los intelectualmente, mas depois criou uma verdadeira cruzada, onde esses movimentos foram massacrados e mortos. Um terceiro movimento reformador foi o movimento intelectuais. Este foi movido pelos artistas, cientistas, intelectuais do Renascimento, também pelos estudantes e professores das universidades. E um grande exemplo desse movimento intelectual que criticava e queria mudar e reformar a Igreja Católica, encontramos no sábio Erasmo de Roterdã, o holandês Erasmo de Roterdã, que publicou um livro chamado Elogio à Loucura. A loucura ali é a própria Igreja Católica. Ele traduziu o Novo Testamento, ele traduziu a Bíblia para sua língua natal e ficou impressionado com a diferença do que estava na Bíblia e de como a Igreja Católica funcionava, e passou a ser um de seus maiores críticos. O próprio Lutero bebeu um pouco da fonte de Erasmo de Roterdã. Havia uma admiração mútua, embora que com o tempo se afastaram, porque Erasmo não queria deixar a Igreja Católica, queria apenas que ela mudasse. E Lutero viu que não tinha jeito, tinha que ser uma nova religião. Gente, essa é a nossa aula de hoje, nosso conteúdo. Aguardo vocês para o nosso capítulo 4, quando está tudo pronto para uma nova era, para a eclosão. Tudo está pronto para muitas mudanças ocorrerem no final da Idade Média. Mas isso é assunto para o nosso próximo capítulo. Tchau, tchau. Espero vocês lá.